William Blake foi um poeta, pintor e ilustrador britânico que viveu entre 1757 e 1827 e foi considerado um dos maiores nomes do romantismo inglês. Das suas obras mais conhecidas, podemos citar Satã observando o amor de Adão e Eva, A Criação de Adão e a obra que vemos ser ilustrada agora, intitulada de Ancião dos Dias. Ela era uma ilustração colocada como capa para o trabalho A Europa, uma Profecia. Dizem que ele fez essa estranha figura com um compasso depois de ter uma visão dela pairando no topo de uma escada. Ele viu o ser medindo do alto o universo, e o cenário é uma atmosfera sombria e tempestuosa. Esses detalhes do cenário dessa ilustração nos remete ao sublime, que é identificado através de uma obscuridade bem utilizada em um cenário que se intensificam o medo e o terror. A definição de sublime, segundo o escritor Edmund Burke, se dá a partir de tudo que dê a ideia de dor e perigo, ou de algo que projete um cenário terrível e que, de alguma forma, provocará em nós uma forte emoção ligada ao terror. Sobre a infinitude como outra fonte do sublime, quando percebemos à nossa volta uma vasta imensidão, somos tomados pelo efeito de horror agradável, o efeito mais natural do sublime. Ainda sobre a história do pintor William Blake, ele iniciou seus estudos em casa, com sua mãe, e desde pequeno revelou tendências artísticas. A Bíblia exerceu grande influência e representou fonte de inspiração em sua vida. Com 10 anos, começou a ter visões de anjos. Nessa época, já escrevia poesias e desenvolveu o hábito de ilustrá-las. Com 15 anos, tornou-se aprendiz do ilustrador James Bazar. Com apenas 22 anos, ingressou na Royal Academy of Arts. Suas concepções sobre a arte floresceram nesta época, imprimindo-lhes ideias próprias, constantemente contrárias às de seus mestres e companheiros. Ele encontrou uma paisagem literária completamente adaptada às imposições sociais, aos padrões clássicos do período augustano. William Blake divergiu desse conformismo e, seguindo o ideário romântico, não fechou os olhos para a miséria, o sofrimento humano e as terríveis injustiças que ele encontrava à sua volta. Desenvolveu uma técnica de impressão utilizando uma placa de cobre que denominou impressão iluminada, e com ela publicou diversos poemas ilustrados. Suas ilustrações consistiam na sua maioria de temas religiosos, e embora fosse bastante religioso, rejeitou a moral da época e a igreja institucionalizada. Blake escreveu e ilustrou mais de 20 livros, entre eles ilustrou o livro de Jó, da Bíblia, que se tornou sua obra mais célebre. William Blake faleceu em 1827, deixando incompleta a série de gravuras que ilustraria a Divina Comédia, de Dante. Blake se tornou pioneiro no romantismo inglês, que foi um movimento artístico, político e filosófico. O período romântico, que ocorreu entre 1780 e 1850, surgiu no meio de uma grande era de revolução, em uma época em que o ambiente intelectual era de grande rebeldia. Na política, caíam sistemas de governo despóticos e surgiu o liberalismo político. No campo social, imperava o inconformismo. No campo artístico, o repúdio às regras. A Revolução Francesa é o clímax desse século de oposição. A primeira onda de romantismo foi fortemente influenciada pelo espírito da Revolução e pelo ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Com a decepção tanto em relação ao regime de terror da Revolução Francesa quanto a Napoleão Bonaparte, o romantismo voltou-se uma crítica ao imperialismo, à lógica e ao materialismo artificial da sociedade industrial. Os românticos do período revolucionário imputaram a origem de todas as ideias que eles não gostavam ao pensamento iluminista, o qual colocou a razão como fator comum, unindo a humanidade, promovendo a lógica e a ciência sobre o religioso e místico. Então o romantismo caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo, e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais na Europa. A produção artística do pintor William Blake teve como cenário um momento histórico único, o desenvolvimento dos ideais iluministas e a eclosão da Revolução Industrial Inglesa. A Revolução Industrial acontece num processo de transformação social e cultural. O fruto desse processo que mudou o rumo da humanidade foi a invenção da máquina a vapor em 1788. A explosão demográfica que duplicou a população europeia entre 1750 e 1850 também foi fator de mudança social importante. Com a industrialização surgem novos conceitos, como a produção em série, que proporciona uma redução de custos e aumento da produção. Produtos tornam-se acessíveis a todas as classes, mas a classe operária apresentava-se fragilizada face à burguesia abastada. Tal como a sociedade, a arte como reflexo da mesma teve profundas reflexões e transformações.
Por volta de 1820, uma nova geração de românticos voltaram suas críticas para a onda de industrialização e a vida da cidade. O século XIX no Ocidente é caracterizado pelo intenso conflito social e pela ganância generalizada, o que não passou despercebido pelo movimento romântico. O pensamento iluminista foi visto como frio, insensível e mecânico, assim como a industrialização do trabalho. O materialismo e a ganância industrial pareciam se sobrepor à preocupação social e outros valores apreciados pelos românticos. Nos anos após Napoleão, os românticos se esforçaram para criar um novo sistema social, que substituísse o que eles viam como um velho modelo social. A livre troca de ideias e a arte permitiram a ascensão dos socialistas utópicos e outros críticos que estavam prontos para trabalhar em direção a um futuro melhor. Jean Pardee, também conhecido como Jean-Jacques Pardee, nasceu em 23 de maio de 1790 e faleceu em 4 de junho de 1852. Foi um escultor francês nascido na Suíça, mais conhecido por seu trabalho em estilo neoclássico. Nascido em Genebra, Pardee viajou para Paris em 1807 para trabalhar com seu irmão mais velho. Ele ganhou um prêmio de Roma que lhe permitiu estudar nessa cidade de 1814 a 1818 com Jean-Auguste Dominique Ingres. Em 1827, tornou-se membro da Academia de Belas Artes e professor da École des Beaux-Arts. Dentre as esculturas mais famosas de Pardee são as figuras da fama encrespadas do Arco do Triunfo, figuras decorativas de Madeleine e suas 12 vitórias da Cúpula dos Inválidos, todas em Paris. Para sua terra natal, Genebra, ele completou a estátua de Geneviève Jean-Jacques Rousseau, além da obra Psique, que está sendo ilustrada no vídeo. Em 1824, em Roma, usando uma antiga coluna de mármore paros, Pardee concebeu uma obra sobre a qual ele escreveu: compus uma figura tão grande quanto a natureza. Poderia ser chamado Psique. É uma moça em pé que pega uma borboleta no braço esquerdo. O escultor parece mais interessado em uma ação, uma cena poética, do que na descrição de uma figura mitológica. Psique está no banheiro, com os cabelos vestidos e adomados com joias. O escultor teria tomado como modelo sua amante do momento, um belo romano, a qual ele teria dado um inspirado balanço da Vênus de Milo. Ele acrescenta um toque maneirista no tratamento do cabelo, na inclinação da cabeça e na disposição dos braços. Ela assume a aparência de uma mulher modesta, com o braço dobrado sobre o peito, e ao mesmo tempo mostra certo erotismo dado pela queda de pano dos quadris. O século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais causadas por acontecimentos do final do século XVIII pela Revolução Industrial, que gerou novos inventos com o objetivo de solucionar os problemas técnicos decorrentes do aumento da produção, provocando a divisão do trabalho e o início da especialização da mão de obra, e pela Revolução Francesa, que lutava por uma sociedade mais harmônica, em que os direitos individuais fossem respeitados. Traduziu-se essa expectativa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Do mesmo modo, a atividade artística tornou-se mais complexa. Um dos primeiros movimentos artísticos que surge em reação ao neoclassicismo do século XVIII é o romantismo, e, historicamente, situa-se entre 1820 e 1850. Os artistas românticos procuram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Pardee supervisionou o acabamento de suas esculturas. O acabamento neoclássico da superfície de suas esculturas é marcado por um erotismo que seus temas mitológicos mal conseguem esconder.